Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade de hoje, primeira parte. Atividade referente ao dia 23/7/2020. Números ordinais. Sabe por que são chamados de números ordinais? Os números ordinais são usados para ordenar algumas coisas, colocar em ordem, por isso são chamados de ordinais. Vocês se lembram que vocês anotaram a sequência da evolução do feijão, quando vocês plantaram o feijão? Então, vocês ordenaram as fases do feijão, o que ocorreu no primeiro dia, o que ocorreu no segundo dia, no terceiro. Vocês lembram disso? Então, os números ordinais servem para isso, servem para ordenar, para colocar em ordem as coisas, colocar em ordem o que precisamos, entende? Vamos agora ver quais são alguns números ordinais. Vamos começar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Depois do 11º, nós temos o 12º, o 13º, o 14º, o 15º, o 16º, o 17º, o 18º, 19º e depois nós vamos para o 20º. E aí do 20º nós vamos para o 21º e fazer a mesma coisa que nós fizemos depois do 10, 21º, 22º, até chegar ao 30º. Quando chegar ao 30º, vamos fazer a mesma coisa, 31º, 32º, até chegar ao 40º. E nós vamos fazer a mesma coisa, 41º, 42º, 43º, até chegar ao 50º. E aí, 51º, 52º, até chegar ao 60º. 61º, 62º, 63º, até chegar ao 70º. Depois, 71º, 72º, 73º, 74º, até chegar ao 80º. E aí, 81º, 82º, até chegar ao 90º. E aí, 91º, 92º, até chegar ao 100º. Aqui nós temos os números ordinais do primeiro até o 100º. Nós podemos colocar em ordem 100 coisas nessa relação aqui de números ordinais que nós estamos vendo. Vamos agora ler essa mensagem do balãozinho. O pé de feijão passou por etapas. O pé de feijão passou por etapas até o seu crescimento e desenvolvimento. Então, o pé de feijão passou por algumas etapas e nós ordenamos as etapas. Houve uma sequência, uma ordem de fatos que foi usada, foram usados números ordinais para ordenar essa sequência, essa ordem dos fatos. O primeiro dia, o que houve com o feijão? O segundo dia, o que houve com o feijão? Então, essa sequência de fatos são ordenadas pelos números ordinais. É para isso que nós usamos os números ordinais. E também acontece assim com a nossa vida. Na nossa vida, nós também precisamos colocar em ordem as coisas.
Nós primeiro fazemos uma coisa, em segundo lugar outra coisa, em terceiro outra coisa e assim por diante. Você sabia que utilizamos os números ordinais para registrar os fatos? Os números ordinais indicam ordem, sequência, posição, lugar. Então, os números ordinais são usados para registrar os fatos, para que possamos ordenar, fazer sequências, fazer posição ou lugar. Então, quando alguém ganha alguma prova, alguma competição, tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Vocês já devem ter visto isso em Olimpíadas, em campeonatos. Então, isso é uma das coisas para que servem os números ordinais. Também para colocar a posição de cada pessoa, no caso. O primeiro lugar, qual foi a posição? Primeiro lugar, segundo lugar. E sequências também. Primeiro, vamos fazer isso. Em segundo lugar, iremos fazer aquilo. Em terceiro, iremos fazer outra coisa. Então, isso é uma sequência de tarefas, de fatos. Aqui nós temos um outro exercício. Nesse outro exercício, vocês vão completar. Aqui nesse primeiro quadro, nós vimos a ordem crescente. Os números estão crescendo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eles estão em ordem crescente. Cresceu do primeiro até o centésimo. Aqui nós já vamos ver outra coisa. A Tiana vai continuar o vídeo